por tudo aquilo que às vezes você clamou a Deus e até o momento não conseguiu, mas Deus só vai te dar aquilo que realmente vai fazer bem para você. E quando, né, eu pedi a Deus ali que confirmasse, né, a palavra, o pastor já leu logo o primeiro versículo do Salmo 125, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando ele leu esse versículo, pronto, Senhor, é essa palavra, né? E no louvor, né? Jesus, meu guia é. Quando falou esse louvor, eu falei assim: pronto, terminou de confirmar, né? E eu agradeço a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, porque quando eu começo a buscar através da palavra, e quando eu vou levar a palavra, é quando eu busco mais. Eu procuro saber os detalhes, procuro saber e aplicar, né? No caso, se eu não estou na minha vida, porque a palavra ela se renova a cada dia. Cada dia que você lê pode ser até o mesmo versículo, uma pessoa prega hoje, outra prega amanhã. E nós estamos, né, ministrando a palavra, né, sobre crise, né? Crise. E aí eu procurei saber o que é crise. O pastor tem falado aqui, né, que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, né? Eu falei assim: o mundo está em crise sim, né? Mas eu procurei saber o que é crise, né? Tem vários tipos de crise, irmãos, né? A crise é uma mudança brusca, ou uma alteração importante no desenvolvimento de um ou qualquer evento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. É assim, meu Deus. E Deus tinha me dado a palavra, como eu falei para meus irmãos, né? Porque já tinha sido pregado aqui anteriormente pelos irmãos que estavam aqui, e Deus falava, né? Falou muito ao meu coração, e os irmãos ministraram, né, sobre pastor, sobre Elias, né, sobre a crise que ele teve, né? Os irmãos pregaram sobre Jó, Simone comentou sobre Jó, teve outro irmão também, e também sobre José, e Diácono Leonardo sobre o povo de Israel, quando aquele gigante estava, né, fazendo aquilo com o povo de Israel. Então eu falei: Senhor, o que tu queres que eu fale? O Senhor, Daniel, irmãos, orava 3 vezes ao dia. Vou ser sincero com o irmão, que eu não oro 3 vezes ao dia. Minha esposa, os intercessores daqui da casa, possivelmente eles devem orar mais, talvez de 3 vezes ao dia, porque eles são intercessores, é o ministério deles. Mas nós mesmos, creio, irmão, eu não sei você, mas nem sempre consigo, devido a muitos afazeres. E às vezes quando nós vamos deitar, nós esquecemos. O pastor até comentou aqui. Então, né, lá eu queria ler uma passagem junto com os irmãos, queria que os irmãos se levantassem, porque é a palavra do Senhor, e que está lá em 2 Coríntios 4, 17 e 18. Né? Eu vou esperar os irmãos abrir, para que os irmãos entendam a responsabilidade de cada um no ministério na casa do Senhor. 2 Coríntios 4, versículo 17 e 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas as que se não se veem, porque as que se veem são temporais
e as que não se veem são eternas. Podeis assentar, meus irmãos. Esse versículo ele falou muito comigo, né? Mas como Deus havia já falado, né, que eu levaria a palavra sobre Daniel, porque, irmãos, Deus tem falado muito aqui, né? Independente da pessoa que suba aqui, Ele tem falado, né? Porém, né, Deus colocou, né, em meu coração a ministrar sobre Daniel na cova dos leões, né? Na cova dos leões, né? E junto com Daniel, né, anteriormente, estavam os 3 amigos dele. Ele não estava sozinho, né? Eu vou ler para você apenas um começo sobre a vida de Daniel. Daniel, ele aos 16 ou 17 anos, né, ele foi levado cativo para a Babilônia, né? E estando lá na Babilônia, né, ele viu que lá era uma terra idólatra, um povo idólatra, não queria nada com Deus, né? E ele foi chamado, né? Ele foi chamado pelo rei para administrar. Por quê? Porque Daniel, ele era um rapaz que ele, além de orar 3 vezes ao dia, ele não quis se contaminar com as poções e os manjares do rei, né? Eram muitas pessoas que haviam ido para Babilônia, cativo ou não cativos talvez, mas Daniel e os 3 companheiros deles, eles colocaram em seu coração, eles conheciam, né, o Deus que eles serviam. Por isso ele orava 3 vezes ao dia, não sei os amigos, mas a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel, ele teve que intervir. Por quê? O rei, ele queria uma interpretação do sonho dele. E agora? Aí chamou os magos, chamou os sábios, mas ninguém conseguia, né? E o rei já queria passar a espada nos que não conseguiam. Mas Daniel, com seus amigos, eles começaram a clamar a Deus. Daniel já orava, não sei, a Bíblia não fala que Daniel orava sempre, se era a mesma coisa, mas ele deveria orar pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus capacitação, né? E Daniel, ele conseguiu interpretar o sonho do rei, né? E irmãos, Daniel estava num lugar horrível. E muitas vezes você, irmão, sendo cristão, crendo em Deus, você é obrigado a trabalhar em determinados locais, a qual as pessoas, elas não buscam a Deus, não oram antes de trabalhar. Então, você fica com uma determinada dificuldade, talvez até um pouco retraído, né, devido a isso, né? Mas nós temos que dar testemunho, não só no trabalho, não só aqui na igreja, mas também na nossa vizinhança, principalmente na nossa casa, né? Eu não sei como é que é os vizinhos dos irmãos, mas eu, graças a Deus, eu tenho conseguido, né, passar para alguns vizinhos, e uma família toda agora está com o Senhor. A família inteira, filho, está todo mundo. Isso é motivo de alegria, você ser testemunho, né, como cristão, e conseguir essas bênçãos. Porque uma vez foi profetizado para mim que eu levaria muitas pessoas para a casa do Senhor, né? E eu tomei aquilo no meu coração.
pode ser que eu pregue com uma pessoa e aquela pessoa também leve muitas pessoas para a casa do Senhor, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Daniel foi nomeado pelo rei. Então quer dizer, 3 pessoas nomeadas para um rei para administrar 120 pessoas, né? Porque o reino era muito grande e era necessário, né? Mas só que Daniel ele se destacava, né? Não só devido à aparência, né? Diz que ele era muito formoso em aparência, né? Mas em sabedoria. E ele se destacava dos outros 2. E eles queriam conseguir alguma coisa que pudesse fazer com que Daniel fosse penalizado de alguma maneira. Daniel não abria a boca, irmãos. Ele não abria a boca para nada. Na Bíblia não fala que Daniel se exaltava, né, por ser desta maneira. Ele apenas orava por ele e tinha a sabedoria de Deus, né? Não só eles, como os jovens, né? Que nós vamos falar também daqui a pouco sobre esses 3 jovens. E nisso eles fizeram um conselho para poder incriminar Daniel. Eles sabiam que o rei, né, ele fazia decreto. Se fosse da vontade dele, ele assinaria. E o rei assinou o decreto de quem não adorasse ao Deus dele, ou a ele mesmo talvez, né, fosse jogado na cova dos leões, né, fosse penalizado. Mas Deus, depois que assinou o decreto, e Daniel viu que Deus havia assinado, ele não teve medo. Ele não teve medo de morrer. Ele continuou orando, com as janelas abertas, para a banda de Jerusalém, onde costumava fazer diariamente. Olha só, uma pessoa que estava vendo que o decreto tinha sido assinado e continuar fazendo o que não era permitido, né? Então, Daniel, ele era um homem santo, era um homem separado do pecado e do mundo. Ele não queria se envolver com as coisas daquela terra, daquele mundo ali, daquele rei, daquelas prostitutas, tudo que tinha ali. Ele não queria, né? Então, como também os 3 amigos dele, que era Ananias, Misael e Azarias, o nome deles. Então vamos mudar, né? Não, aí o que acontece? Eles também não comeram do manjar do rei. E o Daniel achou graça, né, em um determinado homem que alimentava as pessoas, e ele pediu que só comesse legumes, né? E Deus foi alimentando Daniel. Para tu ver, a presença do Espírito Santo na vida daquele rapaz era tanta que ele ficava mais bonito, ele ficava mais inteligente com aquela alimentação. E o rei, né, quando viu que eles, Daniel, estava orando para outro Deus, sem ser o dele, devido ao decreto, ele mandou que colocasse Daniel na cova dos leões. Ele nem dormiu aquela noite. Ele clamava, ele pedia uma direção para que aquilo não acontecesse, porque ele conhecia Daniel. Mas o decreto estava assinado e ele teve que cumprir. E Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, todos os irmãos sabem, o rei tinha lacrado, e o rei de manhã cedo foi lá dele e perguntou: Daniel, o Deus a quem tu serves pôde te livrar desses leões? E Daniel respondeu: sim, e vive para sempre. Ele fechou a boca dos leões. E eu estou aqui, ó rei. Então,
Irmãos, esses episódios que aconteceu, esse é um dos episódios que aconteceu sobre a palavra de Deus na vida de Daniel, que deixou muitas pessoas assim, sem entender como leão cheio de fome não comeu uma pessoa, né? Mas Deus enviou um anjo, né, para fechar a boca dos leões. Então, irmãos, a estátua de ouro, os companheiros de Daniel, eles também não quiseram adorar. Eles falaram: não iremos adorar. Vamos ler aqui, eu vou ler com os irmãos. Está lá em Daniel 6, do 3 ao 10, rapidamente, que a hora passa e nós temos que orar. Daniel, vamos lá. 3, do 10. Daniel 6, desculpa, Daniel 6, de 3 ao 10. Desculpa, Daniel 3, do 12 ao 25. Desculpa, Daniel 3 a 10 eu ia ler com os irmãos, mas eu sei que a hora passa rápido. Preciso. É Daniel 3, do 12 ao 25. 3, do 12 ao 25. Diz assim: há alguns homens judeus aos quais designados sobre a administração da província de Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não te tomam em consideração. Eles não servem a teus deuses e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego. Então estes homens foram conduzidos perante o rei. Nabucodonosor disse-lhes: isto é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, quando ouvides a trombeta, da flauta, da lira, da harpa, da gaita e de todos os tipos de música, estás pronto para vos prostrar e adorar a estátua que eu fiz? Mas se não a adorares, serei lançado no mesmo momento dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos resgatará das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego 16 responderam e disseram para o rei Nabucodonosor: não nos necessitamos te responder sobre isto. Se assim for, ó rei, nosso Deus, a quem servimos, é poderoso para nos livrar da fornalha do fogo ardente das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e a expressão de sua face mudou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E mandou aos homens mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados, vestidos com suas capas, túnicas, seus turbantes e suas vestes, e foram lançados dentro da fornalha. Entretanto, porém, a ordem do rei era urgente e a fornalha estava excessivamente quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que lançaram eles na fornalha. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. O rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa e falou, dizendo a seus companheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eles responderam para o rei: certamente. E respondeu dizendo: eis que eu vejo 4 homens soltos, andando dentro do fogo,
e nenhuma lesão neles, e a aparência do quarto é semelhante ao filho de deuses. Nabucodonosor chegou perto da abertura da fornalha de fogo ardente e falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Irmãos, é muita fé, é muita obediência. Você sabendo que vai morrer e você falar: não, nós não nos prostraremos. Quem ama o Senhor não se presta à vontade de Satanás, irmãos. Não é só esses versículos, essa passagem, mas em outras coisas que tem prendido os servos de Deus, de talvez fazer a vontade de Deus em suas vidas. Eu não sei, muitas coisas passam na nossa mente, né? Mas quando ele olha e vê 4 homens e um é diferente, ele falou: um é diferente. Ele não sabia mais o que era aquilo que estava acontecendo, né? Só parece que é filho de Deus. Irmãos, vale a pena nós sermos fiéis. Se eu vou ser sincero com os irmãos, quando eu leio a palavra e Deus me leva a ministrar aos irmãos, eu sinto uma presença de Deus tão grande, assim, em fazer prática daquilo que eu estou aprendendo também junto com os irmãos. Hoje eu estou aprendendo que as crises no casamento que tem acontecido, crises, né, no nosso país, crises financeiras, né? Às vezes nós estamos com crise, mas nós não entendemos o porquê, né? E eu hoje clamei a Deus: Senhor, que eu possa, se eu não conseguir orar 3 vezes ao dia, pelo menos 2, de manhã e à noite, agradecendo por tudo, agradecendo por Deus colocar, né, como meu pastor, aquela pessoa que estava sendo preparada em outra terra distante também. E nessa terra distante, ele aprendeu muita coisa para repassar para nós. E eu tenho aprendido. Eu fico sentado ali, mas eu tenho aprendido tudo que o pastor tem falado, os irmãos têm pregado aqui. E eu sinto que falta muito de mim. Falta muito de mim entender o que Deus realmente quer de mim. Ele quer. Eu sei que eu tenho chamado para diácono. Quando a mulher me chegou e falou para mim: meu irmão Silvio, eu estou falando para os irmãos que o irmão vai sair da igreja. Aí o quê? Eu me susto. Não, o senhor não vai sair da presença do Senhor. O senhor vai sair dessa igreja. E eu fui transferido 4 dias depois lá para São José do Vale do Preto. E lá, irmão, eu aprendi por que Deus estava me tirando daquele local. Por que Deus tirou o pastor desse local juntamente com sua família? Passou determinadas lutas, né? Aconteceu muitas coisas que ele já até comentou. Mas lá eu pude ver a necessidade de você pegar o teu carro e entrar por dentro daqueles vilarejos, daquelas fazendas e sítios, e lá dentro você via aquelas pessoas necessitadas de uma palavra. Elas não tinham como se locomover até o centro da cidade, porque lá é uma cidade pequena, então as fazendas ficam distantes. E Deus começou a me levar para dentro daqueles vilarejos de madrugada. Eu chegava tarde da noite em casa, carro vermelho de ponta a ponta, o motor era vermelho já, por causa da poeira lá é vermelho. Mas ali eu aprendi, naquele 1 ano que eu fiquei lá. E o nosso pastor ficou 7 anos com a família dele, quase 8, né?
E eu esperando o pastor voltar, porque eu sabia, né, que ele traria coisas boas. Eu já conhecia ele como diácono, mas eu sabia que ele traria coisas boas, tanto que ele foi atacado muitas vezes, mas quando Deus tem um propósito na sua vida, irmãos, pode se levantar fornalha, pode se levantar rei, pode se levantar o que for, porque ele está contigo. Daniel está com Deus. Os discípulos, às vezes, mesmo estando com o Senhor Jesus, eles achavam que Deus não estava com eles. Imagine nós, irmão, nós que não vemos a Deus nem a Jesus, que só estaremos junto a Ele quando estivermos junto com o Pai. Aí nós vamos contemplar tudo, né? E Daniel fez eu aprender muito sobre oração. Hoje é dia de oração, nós vamos dobrar o joelho agora, né? E vamos clamar a Deus, né? Por tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que talvez você deixou de fazer, né? Eu agradeço a Deus por cada um que está aqui, né? Pelos que não puderam vir, mas nós vamos clamar por eles também. Alguns podem estar enfermos, mas eu louvo a Deus pela sua vida, né? Louvo a Deus pelo nosso pastor, né? Que Deus tem dado sabedoria, pelos nossos diáconos, e que ele possa continuar fazendo a obra dele na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Porque ele foi ao Pai, mas ele falou: ó, não vou deixar você sozinho, não precisa ficar desesperado. E muitas vezes nós nos desesperamos, né? Com um copinho d'água, fazendo uma tempestade, né? Já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu saí desesperado, mas Deus, né? Ele sabia que um dia nós estaremos aqui reunidos junto com o pastor, sua esposa, seus 2 filhos. Ele já sabia de cada um estaria aqui. Eu creio que nós não estamos aqui nessa igreja velha aqui à toa. Cada um tem seu ministério. Se você não tem nenhum dom, peça a Deus, porque o dom nós temos que pedir a Deus. Os frutos a gente também busca, mas os frutos, né, ele depende muito da tua ação, né? Eu pedi a Deus sempre, né, Senhor, eu quero teus frutos. Aí Deus me deu os frutos. Calma, querido. Aí pedi a Deus dons. Deus começou a me dar dons de cura. Aí quando eu vi que já estava com dons de cura, pronto. Não sei o que aconteceu, irmão. Eu fiquei com tanto medo. E a gente não pode ter medo de fazer a vontade de Deus, né? Mas eu fiquei, porque eu vi que Deus queria me usar. E a gente não pode restringir a vontade de Deus. Deus está falando contigo hoje para você orar e clamar a Ele. Vamos orar e clamar ao nosso Deus. Amém?